Olá, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa nesta sexta-feira. Sou o professor Mauro Farias. Hoje a nossa aula Fato e Opinião, eis a questão. Fato ou opinião, né? Eis a questão. Voltando lá, tem os objetivos da aula. Compreender a diferença entre fato e opinião, reconhecer fatos e opiniões e organizá-los coerentemente na produção de textos argumentativos. Para tanto, a professora Silene Félix está aqui ao meu lado para ministrar essa aula. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudantes, professores, pais e todos que nos acompanham. Espero que vocês todos estejam bem. E realmente, vamos falar sobre fato ou opinião? Será que é a mesma coisa, um fato e uma opinião? Então, só para retomar, nós estamos utilizando aí o caderno do aluno em volume 2, tá? Essas atividades foram adaptadas para as páginas 10 e 11 do caderno, tudo bem? Então, vamos lá. Sobre fato ou opinião, já tem aí uma interrogação, quero saber, e nós já trabalhamos bastante, acredito que os alunos consigam relembrar e lembrar a questão. Se eles sabem diferenciar, né, qual a diferença entre um fato e uma opinião, e que mandem exemplos aí. Vou dar 1 minuto e meio, porque eu quero exemplos. O que é um fato e o que é uma opinião. 1 minuto e meio. Vamos lá, oitavo ano. De volta aqui, ó, os alunos participando. Vamos lá. Fato é real, não pode ser mudado, da Proedilene. Fato, a aluna Clarice dizendo fato. Então perguntava se ele estava relatando de forma correta ou incorreta. Caso errasse e classificasse como opinião, perguntava se concordância ou não com ela. Eu não entendi, ficou meio confuso aqui para mim. Pro Rafael dizendo... tá chamando os alunos para ficar atentos à aula, muito bem, vamos lá. O aluno Fernando dizendo, fato é uma verdade, opinião é se expressar sobre. Vamos mais alguns alunos aqui, ó. Flávio dizendo, fato é algo verídico, que aconteceu. A Sabrina dizendo, fato é aquilo que aconteceu, enquanto que a opinião é o que alguém pensa sobre o que ocorreu, né? Uma interpretação dos fatos. Só mais uma aqui, ó, a aluna Maria Vitória dizendo, fato é algo comprovado, o que realmente aconteceu. É isso, Pro. Ótimo, então assim, as definições ou exemplos, eles conseguiram lembrar que fato, nós mencionamos bastante, fato eu consigo muitas vezes, né, comprovar, provar, né, e opinião é algo relativo nesse contexto que é pessoal, então eu posso falar que eu gosto, que minha blusa é rosa, tem cor rosa, e isso é um fato. Mas aí, quem gosta de rosa pode discordar e eu posso ir para além disso. Eu gosto da cor rosa, eu não gosto, e o porquê. Então, fato é algo pontual, que existe, muitas vezes eu posso comprovar, e até depende do assunto cientificamente, no contexto ali. E as pessoas têm o direito, né, de pensar diferente ou de falar situações diferentes sobre aquele fato, né? Lembra que nós mencionamos? Fato é real, é verídico, eu consigo provar ou comprovar. E já opinião é relativa.
objetivo, né? E assim, se tiverem mais participações nesse contexto, tudo bem, porque hoje o momento é aberto ao debate. Então, se estivéssemos em sala, seria um momento de debate sobre diversos assuntos. E é o que iria acontecer na aula de hoje, tudo bem? E já tem outra questão aí. Se tiver, assim, mais então, opiniões, aqui, pode passar. O professor André Luiz mandou assim, ó. Fato é uma realidade objetiva e opinião é emotiva. Foi legal a definição dele, né? Porque a opinião está ligada à subjetividade, então muitas vezes pode partir da emoção e não de uma coisa comprovada, né? Cientificamente ou dentro dos conhecimentos aí, né? E nesse contexto de emoção é interessante o que o professor colocou, porque nós vamos colocar as nossas vivências, as nossas experiências, por isso que ele colocou no contexto aí, acho que, de emoção. Sim, eu vou falar algo de acordo com o que eu sei sobre aquilo, de acordo com o que eu já vivi ou ouvir sobre aquilo, ou li, né? Então esse é o contexto. Muito bom aí, obrigada aí obrigada, né, pelas participações. E outra questão aí na tela para vocês. Vamos lá. Fatos e opiniões, eles colaboram na produção de textos argumentativos. Será que é importante ter fatos e opiniões em textos argumentativos? Por quê? 1 minuto. Vamos lá. Aqui, ó, os alunos mandando muita participação, né, pra gente aqui, falando sobre essa questão da questão que foi pedida aí, né? Sim, pois irá embasar nossa ideia para tentar convencer o leitor. Então, é preciso, fato e opinião, né? Ajuda o texto argumentativo, era a pergunta, né? O aluno Lucas dizendo, sim, comprovando com fatos e argumentos e opiniões, né? Aí a Pro Rosa, desculpa, diz sim, porque através de diversas opiniões podemos gerar um bom debate. A aluna Maria Vitória, sim, eles são essenciais. A Evelyn dizendo que é para deixar o texto mais confiável. O Cauê dizendo, mandando aí um abraço, dizendo que sim, e falando que é da Escola Carmosina Monteiro Viana, um abraço para todos lá. Nicolas Luiz dizendo com certeza. A Bruna Letícia dizendo sim, porque complementa os argumentos. Né? Sim, através dos fatos comprovaremos nossos argumentos, da Pro Silvia. Mais um aqui, ó, aluno participando, a Isabel, diz o seguinte, sim, né? Ela é Thiago Alberione, acho que é a escola de onde ela é. E a Ana Clara também dizendo que sim, é importante, é imprescindível fatos e opiniões dos textos argumentativos. Nossa, eu fiquei assim, contente que apareceram aí a parte modalizadora, com certeza, impressionante. Essa possibilidade, olha, maravilha, isso mesmo. Então, normalmente uma proposta de redação vem para você um fato, uma situação, e os alunos ou ali a pessoa que vai redigir a redação precisa colocar argumentos. E em cima de um fato você fala outros fatos, outras situações e também, né, pode colocar o seu ponto de vista, tá? Mas aí nós vamos falar isso para um outro momento. Mas é interessante que vocês conseguem perceber isso, que a partir de um fato, algo verídico, você tem ali os seus embasamentos, que alguns colocaram aí argumentos de autoridade, você pode colocar no seu texto para poder deixar ele com mais, vamos dizer assim, credibilidade. Muito bem. E agora nós vamos fazer a leitura de uma pequena manchete, de uma reportagem, na verdade, e na sequência tem um vídeo. E esse vídeo, eu quero que vocês pensem o seguinte, vamos contextualizar
para poder pensar se dá para fazer um debate sobre esse tema e como ele é interessante. Eu acredito que sim, aí na escola vocês poderão utilizá-lo à vontade. Então, vou fazer a leitura do texto e na sequência tem um vídeo. Vamos lá. Então, tem a parte da manchete que é essa daqui. IBGE estima que mais de 2 milhões de crianças trabalham no Brasil. Então, na sequência vem a reportagem. Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No Brasil, atividades remuneradas de crianças menores de 14 anos são proibidas. Mesmo assim, atualmente, mais de 2 milhões de crianças ainda são exploradas em todo o país. Então, nós temos essa parte aí, o título da reportagem, e vamos assisti-la agora neste momento. Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No Brasil, as atividades remuneradas de crianças menores de 14 anos são proibidas. Mesmo assim, atualmente, mais de 2 milhões de crianças ainda são exploradas em todo o país. A infância é a fase da vida dedicada à educação, ao lazer e ao desenvolvimento de laços afetivos e sociais. Essas crianças, no entanto, não têm tempo para isso. Elas estão trabalhando. A legislação brasileira permite o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 16 anos de idade e, em alguns casos, antes disso, a partir dos 14 como menor aprendiz. Mesmo assim, o IBGE estima que, atualmente, mais de 2 milhões de meninos e meninas sejam vítimas da exploração do trabalho em todo o país. O trabalho infantil, ele reproduz a pobreza e a exclusão social. Ele retira da criança e do adolescente o direito de ser criança, de ser adolescente, portanto, de viver plenamente todas as vivências e as oportunidades e direitos dessa etapa e se preparar, então, para o futuro, para uma inserção no mercado de trabalho com formação básica e com formação profissional. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os casos mais comuns de emprego infantil são de crianças vendendo produtos nas ruas, semáforos e fazendo serviços domésticos. Nos casos extremos, os menores são aliciados para o tráfico de drogas e para a exploração sexual. Para tentar mudar essa realidade, o Brasil assinou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O documento prevê até 2025 a erradicação de todos os tipos de trabalho na infância. Para combater a exploração de menores, os auditores fiscais do Ministério da Economia realizaram mais de 7.600 ações de fiscalização no ano passado. Ao todo, os agentes retiraram quase 2.000 crianças da situação de trabalho infantil. Durante as ações de fiscalização, os adolescentes com 14 anos ou mais são encaminhados a cursos de aprendizagem. Além disso, a lei prevê que empresas de médio e grande porte devem contratar esses jovens como menores aprendizes. A grande vantagem da aprendizagem é que a aprendizagem conjuga a escolaridade, porque o jovem tem que estar matriculado na escola, a profissionalização, porque o jovem também vai estar aprendendo um ofício, né, se qualificando profissionalmente para o mercado de trabalho, e também para aqueles jovens vulneráveis que precisam aumentar a renda em casa, ele também ganha um salário, porque a aprendizagem é um contrato de emprego, né? Aí voltamos, assim, eu anotei alguns pontos importantes aí para falarmos sobre a questão dessa reportagem, sobre a questão do jovem aprendiz, né, fala aí dos 16 anos, ressalva 14 anos como menor o jovem aprendiz, e outra situação, essa reportagem, né, ela é de 2019, e lá está mencionando que até 2025, com o tratado aí com a ONU, para que seja erradicado, que termine com o trabalho infantil. Então vamos pensar aí, será que até 2025 conseguiremos? Nesse contexto, como é de 2019, lá no início, não estava mencionando a questão também que poderíamos falar além, né, sobre pandemia, que levaram muitas situações de jovens e crianças ao trabalho, enfim. Mas, dia 12 de junho é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E sobre essa reportagem, a questão do trabalho infantil, ele menciona algo importante, crianças que têm trabalhos domésticos. Trabalhos domésticos aí não é relacionado àquele trabalho de casa, tá, gente? Não é tarefa de casa, e sim trabalho com exploração, ok? Então, nesse contexto que foi utilizado ali. E vamos lá, de acordo com essa reportagem e com a manchete que nós lemos, vamos lá, menciona assim, mesmo assim, atualmente, mais de 2 milhões de crianças ainda são exploradas em todo o país. Elas são exploradas.
isso é um fato ou uma opinião que está lá quando o repórter menciona? Então, vou dar 1 minuto para vocês falarem se essa parte é um fato ou uma opinião. 1 minuto. De volta. O aluno Flávio diz o seguinte: isso é um fato, foi confirmado, uma afirmação. Aí eu vou dar só um adendo aqui pro Flávio, uma observação. O fato de ser uma afirmação não quer dizer que é um fato. Até brinquei com a palavra aí, né? Não quer dizer que é um fato. Então cuidado, hein, Flávio, porque as opiniões também são afirmações, né? E muitas vezes são afirmações. Então não é isso que define que é um fato, mas eu acho que você está indo na linha certa, que é um fato. Porque foi confirmado, aí sim, essa palavra que você usou, foi confirmado, achei legal, porque são coisas apuradas, né? Aí vários aqui respondendo fato, o aluno Lucas dizendo fato, pois tem comprovações, né? O Nicolas dizendo fato, o Felipe Alves é um fato, que estava falando na reportagem, a Fabiane dizendo é um fato, a Promárcia mandou aqui, infelizmente é um fato, e eu compartilho com você. O a aluna Gabriela dizendo é um fato, pois é algo que está realmente acontecendo, ou seja, tem comprovação, né? O Vitor dizendo fato, e aí todo mundo dizendo fato, e infelizmente Muito bem, é um fato, né? Infelizmente é um fato, né? Como diz, infelizmente é uma situação verídica, muitas crianças, adolescentes trabalham na situação de exploração e vai além dessas explorações que foram mencionadas aí, né? No caso, no contexto da reportagem. Então, é um fato porque é confirmado e tem estatísticas, tem dados também de empresas, né? Como o IBGE, né? Fundações, e comprovam essa situação. É um fato. E até mesmo nós podemos ver pelo dia a dia, né? Cada vez mais nos sinais, nas ruas, tem aumentado o número de pessoas, e principalmente crianças, vendendo objetos, normalmente doces, né? Alguma coisa do tipo nos faróis, né? Infelizmente, mas é um fato. Nessa situação, aí é uma situação específica sobre o contexto do trabalho infantil. E agora no caderno de vocês, ele tem perguntas mais do universo, no sentido que vocês podem explorar. Eu quero que vocês coloquem agora argumentos sobre essa questão. Não é só para ficar no superficial. Até vou falar com o professor Mauro, que nós estamos falando sobre a questão dos parágrafos, como essa atividade nós já fizemos. Eu vou pensar agora em dar dicas de como elaborar o seu parágrafo. Até pedir, professor Mauro, para os alunos aí do 8º ano que precisam fazer esses parágrafos argumentativos, nós trabalhamos muito, né, a questão modalizadora, como que funcionam os modalizadores, a ideia de certeza e possibilidade, colocar embasamentos. E aí, dá dicas, por favor, ou dê dicas, por favor, para os alunos do 8º ano? Para a gente começar o nosso parágrafo, né? Então, assim, o grande problema sempre quando a gente vai escrever a redação é exatamente como começar, né? O aluno às vezes até fala, professor, como que eu começo, né? Então, não existe receita, né, para fazer uma redação. É preciso que você treine, é preciso que você leia, é preciso que você observe. O que é importante é, quando você tem um assunto, é você escolher qual o caminho que você quer seguir para começar a redação. Então, como ela está falando, a professora falou para mim, pensa numa introdução, né? Então, quando a gente está falando de assuntos como esses, por exemplo, de... Qual que era o assunto que a gente tinha proposto? No primeiro momento foi sobre o trabalho infantil. Trabalho infantil. Então, por exemplo, você está falando essa questão da exploração, né, do trabalho infantil, que é o que a gente não concorda, né? Por exemplo, tem o trabalho infantil que é de aprendizagem, né? Tem aquele que é recreativo, né? Então, tem todo um debate sobre isso, mas a questão da exploração da criança, no momento que ela tem... que está aprendendo para trabalhar, não é legal. Então a gente pode pensar em constatação. Eu gosto muito de trabalhar isso com os alunos. Por exemplo, está difícil de fazer? Começa com a constatação.
que é a constatação? Você já tem um fato que você conhece que tem a ver com o assunto que foi proposto. Por exemplo, é óbvio, é natural, ou seja, está ficando natural a exploração da criança no trabalho para sustentar a família, para melhorar a renda da família. Ou o momento econômico do país tem possibilitado, ou seja, tem exigido que algumas famílias coloquem as crianças para trabalhar, para aumentar a renda. Então, quando você trabalha com constatação, é legal porque você já tem um fato, um exemplo que você conhece, que já entra dentro do assunto. Eu gosto sempre de falar isso. Então, pensar sempre na constatação dos fatos que você já conhece. Trabalho infantil, né, por causa do problema econômico, por causa da pandemia. Então, é muito comum vermos no trânsito crianças de todas as idades vendendo alguma coisa, tentando levar algum dinheiro para casa. É uma forma já de começar o texto, né? Isso, então, do que você sabe, dos seus conhecimentos, né, buscando embasamentos e outras informações, isso é importante. E até mesmo, como alguns colocaram, infelizmente, já começar nessa parte modelizadora, infelizmente, percebemos ou percebe-se, então, já é uma dica aí. E para vocês argumentarem, tem 3 questões aí, eu vou pular algumas no final, porque eu queria mesmo explorar essa parte do argumentativo, e vocês só não colocarem só o sim ou não, mas o porquê, dando exemplos. Então, tem mais uma pergunta aí, eu vou colocar na tela, e eu quero que vocês falem como que funciona isso. Será que isso é verdade ou não? Isso é um fato, opinião? Comente, eu vou dar 1 minuto, porque o nosso tempo corre. Os adolescentes têm preferências por roupas e calçados de marcas consagradas? Essa pergunta está no caderno, então deixei exatamente para vocês já criarem essa situação ou o engajamento, né, para criar aí debates. 1 minuto, eu quero que vocês respondam assim, como que é e por quê, já que está se tratando diretamente ao adolescente aí. 1 minuto. Muito bem. Estamos de volta aqui, ó. Pro Ellen dizendo, é assunto interdisciplinar de história, tá adorando. O Pro Helder falando que deu essa aula presencial, os alunos gostaram bastante, que bom. O Vitor dizendo, claro que eles preferem, são mais confiáveis. Eita, agora criou polêmica, hein? Será? A Nicole dizendo, sim, porque são as mais usadas e mais famosas, né? O Johnny tá dizendo que é mentira, que não é um fato, né? E o Flávio dizendo, é um fato, já foi passado por diversos jornais, os adolescentes querem o melhor que o mundo tem a oferecer e com questão às roupas e calçados não é diferente. Então eles estão dizendo, a maioria disse que sim. Então, Desculpa. assim, o objetivo é abrir o debate. Eu não vou colocar nenhuma definição, se sim ou não, vamos... Só lembra daquele detalhe que nós falamos, e alguém mencionou aqui, acho que foi a aluna, sobre a questão de generalizar. Então, é importante pensar nesse contexto, Sim, não generalizar. sim. Mas fica aí para o debate, para que é o você debate, trabalhar, né? A né? afirmação foi para polemizar, né? Isso mesmo, o negócio aqui era para causar, literalmente, brincadeira, gente. Mas é porque, assim, são questões que estão no caderno, eu vou passar até as próximas, e vocês aproveitem também, conversem com os professores e com os colegas, criem debates e argumentos sobre essas questões. A próxima questão também era para você discordar ou concordar e pensar em argumentos. Não basta só falar sim ou não, argumentos. Então, seria... no caso aí para você pensar, quanto mais dinheiro o adolescente tem em mãos, mais gasta com coisas supérfluas, com coisas que não precisa, coisas do dia a dia que poderia ficar sem. Então, pensando em argumentos. E a próxima aí, que tem também no caderno, são temas ou assuntos que poderiam criar debates, porque está bem aí no contexto de vocês, no nosso contexto, e eu acredito que vocês teriam informações necessárias para criar argumentos sobre são qualquer temas um muito desses, legais, né? Para debater.
Então, assim, ponto de vista de vocês sobre cada assunto. Por exemplo, aí tem sobre consumismo, falar sobre drogas, saúde, ecologia, educação e família. Então, Sim. com certeza, um aluno de 8º ano consegue fazer a parte introdutória, né? A parte de desenvolver a sua conclusão, seu pensamento sobre essas questões. E nossa aula está correndo, nós falamos um pouquinho, então, sobre o que é um fato e opinião. Também falamos, damos dicas aí para escrever um parágrafo. Essa foi a habilidade, essas foram as habilidades. Muito obrigada a todos aí, ao pessoal, ao professor Mauro, à equipe. Obrigado a todos. Obrigada, até a próxima. Grande prazer.